Muito bem. Então, pessoal, associação de resistores, tá? Por exemplo, né, todos nós moramos em alguma residência, né, em alguma casa, em algum apartamento, certo? E nós temos diversos dispositivos ligados à tomada, tá? Por eles serem ligados à tomada, independente da complexidade ou não desses dispositivos, seja um ferro de passar roupa, seja uma luminária, uma lâmpada, né, seja um televisor, eles acabam se comportando como resistores porque eles consomem energia elétrica de alguma forma. Se eles não são um resistor apenas, eles têm na sua composição alguns resistores, tá? Então nós podemos, assim, afirmar, grosso modo, que nas residências nós temos diversos resistores quando, né, vários aparelhos estão consumindo eletricidade, né? Como que esses resistores estão associados? Né? Porque eu tenho ali uma rede elétrica que abastece vários pontos, né? Várias luminárias, várias tomadas, vários aparelhos. Da mesma forma que em outras situações, tá? Eu também tenho resistores que estão conectados um a um, uma sequência, né? Onde uma corrente elétrica obrigatoriamente tem que passar por todos eles, né? Como aqueles pisca-piscas de Natal, por exemplo, né? Aqueles mais antigos, né? Hoje se usa muito LED e, e a fita LED ela é uma associação diferente daqueles pisca-piscas que se vendia em loja de R$ 1,99 antigamente. Mas vamos lá, tá? Bom, como diz aqui no nosso material, né, em qualquer associação de resistores, né, estou associando, juntando os resistores no mesmo circuito, né? Denomina-se resistor equivalente àquele que, submetido à mesma tensão que a associação, é atravessado pela mesma corrente total que atravessa a associação, tá? Vamos lá. O resistor equivalente, ele é um valor, um número, né? Um valor de resistência que provocaria a mesma corrente entre aqueles dois pontos analisados. Então, vamos dizer que eu tenho todo um circuito conectado a dois pontos. Nesses dois pontos eu tenho uma diferença de potencial, tá? Se eu substituir todos aqueles resistores, né, por um resistor equivalente, então ele vai consumir a mesma corrente elétrica que os outros estavam ali consumindo, tá? Bom, existem dois tipos básicos de associação de resistores, tá? Existe a associação de resistores em série, tá bom? E associação em paralelo, tá? O que é uma associação de resistores em série? Né? Bom, como o próprio nome diz, eles são ligados um a um, ponto a ponto, fazendo com que exista apenas um caminho para a corrente elétrica entre esses dois pontos analisados. Como aqui, por exemplo, ó, nós temos um ponto aqui à esquerda, um outro ponto aqui à direita, certo? E um único caminho para a corrente elétrica, passando por três resistores, né? Três resistores. Eles podem ser diferentes, eles podem ter valores diferentes, mas eles estão, né, ligados de tal forma que a mesma corrente irá passar por todos eles, né? Porque é um único caminho de passagem de corrente elétrica, certo? O que seria, então, o resistor equivalente para essa associação em série? Seria retirar esses três resistores e colocar um apenas que fizesse o mesmo efeito, que resultasse na mesma corrente elétrica, tá? O que ocorre aqui é o seguinte,
Essa resistência aqui, equivalente, desta associação em série, tá? É a soma, né? A soma das resistências individuais que estão ali colocadas. Eu tenho aqui resistor 1, resistor 2, resistor 3, poderia ter o resistor 4 também, né? 5, 6, N resistores. Se todos eles estivessem associados em série, eu faria a soma direta de todos eles. Tá? Ok? A tensão elétrica, né? A tensão aplicada entre esses dois pontos, né? Entre esse ponto mais à esquerda e esse outro ponto mais à direita dessa associação, a tensão também é a soma das tensões aplicadas a cada um desses resistores. Então, aqui eu posso ter, dependendo desse resistor número 1, 10 volts, aqui no segundo eu posso ter 20 volts, aqui no terceiro eu posso ter 15 volts, por exemplo, chutando valores, né? No final, né, a soma de todas essas DDPs, de todas essas tensões, resulta na tensão total entre os dois pontos analisados. Então, a associação em série é esta, né, a mais simples. É uma associação onde existe um único caminho para a corrente elétrica, entre dois ou mais resistores. Tá? Entre dois ou mais resistores, existe apenas um único caminho para a corrente elétrica. Tá? A resistência equivalente a uma associação de resistores em série é igual à soma das resistências desses resistores. Tá? Então, é só fazer a soma. Ok? Exemplo, tá? Associam-se em série dois resistores, sendo R1 igual a 10 ohms e R2 igual a 15 ohms, tá? Como na figura, né? Entre os pontos A e B, resistor 1 igual a 10 ohms, resistor 2 igual a 15 ohms. A DDP, a diferença de potencial entre os extremos da associação é de 100 volts. Tá? Então, entre os pontos A e B, 100 volts. Determine a resistência equivalente da associação, a corrente que atravessa cada resistor e a DDP em cada resistor. Tá? Bom, pelos dados que foram fornecidos, eles estão aqui. A resistência equivalente, eu coloquei um RS aqui, porque é R de resistência e S de série, tá? Mas poderia ser apenas R, RQ, por exemplo, REQ, né, de resistência equivalente, não teria problema, tá? Essa nomenclatura aqui é de vocês, tá bom? Então, a resistência equivalente dessa associação em série é a soma do número 1 com o número 2, a número 1 vale 10, a número 2 vale 15, 10 mais 15, 25. 25 ohms. Tá bom? Muito bem. Qual é a corrente que atravessa cada resistor? Ora, cada resistor parece que são duas correntes diferentes, mas na verdade é a mesma, né? É a mesma corrente que atravessa o resistor número 1 como o resistor número 2. É a mesma corrente, porque é apenas um caminho entre esses dois pontos. Tá? Então, aqui, gente, como que eu vou encontrar essa corrente? Eu preciso ter, né, o resistor 1 e a tensão aplicada no resistor 1, ou ter o resistor 2 e a tensão aplicada no resistor 2, ou ter a resistência equivalente entre esses dois pontos e a DDP entre os dois pontos. Por isso que para achar essa corrente que atravessa cada um desses resistores, eu tive que usar o resultado obtido na letra A. Resistência equivalente da associação, ou apenas resistência entre os pontos A e B,
é a tensão entre os pontos A e B e sobre a corrente que atravessa, né, aquele caminho entre os pontos A e B. Tá bom? Como eu quero achar a corrente e eu já tenho os outros dois valores, substituo nessa mesma fórmula. Resistência equivalente entre os pontos A e B, resistência equivalente da associação, é igual a 25 ohms, tá? Tensão entre os pontos A e B é igual a 100, e corrente eu estou procurando. Pela forma como está disposta aqui, né, os termos, né, dessa equação, e passa para o outro lado multiplicando, 25 que está aqui, né, vai passar para baixo dividindo, então vou trocar de posição o I de intensidade com 25, 100 dividido por 25 igual a 4 amperes. Essa é a corrente que atravessa a associação. Tá? Tanto o resistor número 1 como o resistor número 2. Certo? Bom, na letra C, ele pede a DDP em cada resistor. Tá? Tanto no resistor número 1 como no resistor número 2. Agora, né, eu tenho que utilizar a mesma expressão anterior, que eu usei na letra B, porém, duas vezes. Uma vez para o resistor número 1 e outra para o resistor número 2. Né? O que é igual nos dois resistores? A intensidade da corrente elétrica que atravessa cada resistor. Né? Isso é igual. Tá? Mas o valor de resistência e a tensão elétrica é individual em cada resistor. Então, eu tenho resistor 1, tensão número 1. Resistor 2, tensão número 2. Então, resistor 1, aqui, resistência número 1, é igual a tensão número 1, dividir pela corrente. Como eu tenho o valor aqui, ó, da resistência, 10, e eu tenho o valor também da corrente, que é 4, para encontrar a tensão, número 1, basta esse 4, né, que está dividindo a tensão, passar para o outro lado, multiplicando, 10 vezes 4, 40 volts. Tá? 40 volts. Bom, se o total é 100 e o primeiro resistor tem 40 volts aplicados nele, então o restante, né, o resto da tensão para o resistor número 2 tem que ser 60. Eu poderia fazer esse raciocínio e já responder. Olha, né, se o número 1 é 40 e o total é 100, o número 2 tem que ter 60, para fechar a conta. Porém, eu fiz aqui da mesma forma, tá? Para deixar explícito que é 60, né? Resistor número 2 é igual a tensão número 2 pela intensidade de corrente elétrica que atravessa esse resistor. 15 ohms é a resistência 2, né? 4 é a corrente, 4 passou multiplicando 15, 15 vezes 4, 60. 60 volts, tá? Pessoal, até aqui tranquilo? Tudo certo, professor. Tranquilo, né? Bem fácil. Bom, essa associação em série, ela não é tão comum para o nosso dia a dia, assim, de forma visual, sabe? Ela existe em componentes eletrônicos, etc., dispositivos eletrônicos, mas, por exemplo, a associação em paralelo é aquela que é a forma, né, vamos dizer assim, que é utilizada nas instalações elétricas residenciais. Né? A tensão elétrica que chega até as residências é de 220 volts. Né? E tudo dentro de uma residência fica ligado, quando ligado à tomada, nesses 220 volts, ou 110 volts, né, em outras cidades. Né? Para que isso possa ser possível,
A única forma é associar esses pontos em paralelo, tá? Em paralelo. Bom, quando os resistores de um conjunto são ligados aos mesmos pontos, dizemos que estão associados em paralelo. É o que está acontecendo aqui, ó. Nós temos um ponto de entrada da corrente, um ponto de saída da corrente. É o que acontece nas nossas residências, né? Quando eu tenho lá, seja numa casa, seja num apartamento, uma caixa de luz, um painel ali de disjuntores, né? Eu tenho ali todos os circuitos, né? Todos os circuitos por onde passa, então, a corrente elétrica nesses circuitos. O disjuntor, né? Todo mundo acha que sabe o que é, ele é um dispositivo de segurança. Quando existe mais corrente passando do que o permitido naquele circuito, ele desarma. A gente fala assim, né? Cai a chave, se falava, né? A chave de luz cai a chave. Por quê? Porque justamente para evitar a queima do circuito, a queima dos aparelhos, evitar um incêndio, né? Ele desliga automaticamente, né? Então, cada disjuntor numa caixa de luz fecha ali, né? Ou é um ponto, né? De um circuito onde existem vários pontos, tomadas, etc., ligados em paralelo. Então, geralmente, as residências, né, mais novas, os prédios mais novos, vem aquelas caixas de disjuntores, né, onde tem a parte que é para iluminação, a parte que é para o chuveiro, a parte que é para a cozinha, etc. Vem tudo separado, porque tu pode desligar, né, as peças de forma separada, tá? Então, aqui eu tenho a entrada da corrente, que eu tenho a saída da corrente, né? A esquerda aqui é a entrada, a direita a saída, tá? E aí, neste pontinho aqui, eu tenho 3 resistores, né? A corrente se divide aqui, passando em 3 resistores, e depois ela se junta aqui novamente, chegando até outro ponto, tá? Na associação em série, ou todos estão ligados ao mesmo tempo, ou todos estão desligados, porque é um único caminho para a corrente elétrica. Eu não posso ter ali parte daquele circuito consumindo eletricidade e outra parte não consumindo porque está desligada, né? Porque, na verdade, eu só tenho um caminho. Então, ou tudo está ligado ou tudo está desligado. Aqui não. Aqui eu tenho 3 caminhos independentes. Por isso que, né, falamos que isso está ligado em paralelo. Então, eu tenho aqui o número 1, o número 2 e o número 3. Poderia ter o número 4, 5, 6, né? Quantos fossem necessários. Eu tenho uma corrente de entrada, uma corrente de saída, só que essa corrente ela se divide, né? Uma corrente para cada resistor, tá? Então, a corrente total, que é a que entra ou a que sai dessa associação, é a soma das correntes individuais que passam em cada um dos resistores, tá? Por eles estarem ligados em paralelo, eles estão submetidos à mesma tensão elétrica. Então, todos eles recebem a mesma diferença de potencial, tá? Então, aqui vocês podem perceber que só existe uma diferença de potencial entre esses dois pontos, tá? E todos eles estão ligados a essa mesma diferença de potencial, certo? O que é, então, um resistor equivalente a essa associação em paralelo, que aqui está representado por RP, tá? Um resistor equivalente para essa associação é como se eu retirasse, né, esses 3 resistores em paralelo e colocasse um que provocasse o mesmo efeito, tá? Que provocasse o mesmo efeito. Olha só que interessante aqui. Na associação em série, o resistor equivalente ele será maior que todos os outros. Porque ele é uma soma direta.
dessas resistências, né? Então, quanto mais resistências eu tenho, maior será o resistor equivalente. Já na associação em paralelo é ao contrário. Porque quanto mais resistências eu tenho associadas em paralelo, mais corrente elétrica eu preciso para abastecer todos esses resistores. Então, a resistência equivalente, que representa todas as outras, tá? Ela vai ser sempre menor do que, né, esta soma de todas as resistências. Tá? Vai ser sempre menor, certo? Bom, gente, então aqui eu tenho o seguinte, ó. Quando vários resistores, né, R1, R2, R3, etc., são associados em paralelo, todos ficam submetidos à mesma voltagem. E a resistência equivalente da associação é dada por... Aí o seguinte, ó, eu tenho esta forma de somar as resistências quando elas estão associadas em paralelo, tá? Eu vou somando os inversos dessas resistências. Então, o inverso da resistência equivalente é igual à soma do inverso da resistência 1 mais o inverso da resistência 2 mais o inverso da resistência 3. Tá? Então, a forma de somar é assim. Tá? É o inverso das resistências. Ó. Numa associação de resistores em paralelo, o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências dos resistores associados. Tá? Muito bem. Vamos fazer mais um exemplo. No circuito esquematizado, determine a resistência equivalente, a corrente que atravessa, né, em cada resistor e a corrente que atravessa a associação, tá? Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui dois pontos, A e B. Entre esses dois pontos eu tenho 12 volts. Então, esses 12 volts é a tensão, a DDP, entre os pontos A e B, tá? Aqui na sequência eu tenho um resistor de 6 ohms, ligado a esses dois pontos, que estão ligados aos 12 volts. E aqui eu tenho outro resistor de 3 ohms, também ligado a esses dois pontos, que, né, tem uma DDP ali de 12 volts aplicada. Tá? Podem perceber que existe uma corrente de entrada aqui, ó, né, saindo do ponto A, que eu chamo de I, e aqui em cada um dos resistores eu tenho duas outras correntes indicadas, né, número 1 e número 2. Então, esse cara aqui, que é o 6 ohms, ele é o resistor número 1, e esse outro aqui, indicado por 3 ohms, é o resistor número 2. Tá? E foram dados, né, esses valores. Resistência número 1 igual a 6, resistência número 2 igual a 3, e tensão elétrica entre os pontos A e B, 12 volts. Certo? Como eu quero determinar a resistência equivalente, né, entre em relação a essas duas outras resistências, eu vou utilizar a expressão que eu acabei de falar para vocês. Né? 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre resistência número 1, mais 1 sobre resistência número 2. Tá? E aí eu vou substituir os valores. Né? Eu tenho 1 sobre resistência equivalente igual a 1 sobre 6, mais 1 sobre 3. Né? E aí eu tenho que somar essas duas frações. Tenho que fazer um mínimo ali, né, entre eles, entre 6 e 3, vai ser 6. Né? E aí eu faço, ó, 6 dividido por 6 é igual a 1, 1 vezes 1, tá aqui. Né?
E 6 dividido por 3 igual a 2. 2 vezes 1 está aqui. Tá? Estou somando duas frações. 1 sobre resistência equivalente igual a 1 mais 2. 1 mais 2 sobre 6. Ou seja, 3 sobre 6. Tá? Quando eu chego nesse ponto aqui, ó, quando eu chego nesse ponto, alguns alunos falam assim, professor, multiplica cruzado. Não, não precisa multiplicar cruzado. Porque esse cara aqui sempre tem 1 em cima, né? Na fórmula. Então, o que a gente faz? A gente inverte os dois lados da igualdade. Tá? Inverte os dois lados da igualdade. Então, se é 1 sobre resistência equivalente igual a 3 sobre 6, vai ficar resistência equivalente sobre 1 é igual a 6 sobre 3. Os dois lados eu inverti. E aí eu vejo o que falta fazer. Nesse caso, né, resistência equivalente dividido por 1 é resistência equivalente, e 6 dividido por 3 é igual a 2. Tá? Então vejam, né? A resistência número 1 é 6. A resistência número 2 é 3. E a equivalente é 2. Menor que as outras duas. Né? Quanto mais resistências elétricas eu tiver, menor vai ser, então, a resistência equivalente. Tá? Tranquilo, gente? Bom, na sequência, pede-se para determinar a corrente em cada resistor. O resistor número 1, o resistor número 2. Tá bom? Como que eu faço isso? Ó, resistência é igual a tensão sobre corrente. Né? Quem são os pares aqui? Aqui é resistência e corrente, né? Porque a tensão é a mesma para todos os resistores que estão associados em paralelo, entre dois pontos. Tá? Então, resistência 1 é a tensão sobre a corrente 1, resistência 2 é a tensão sobre a corrente 2. E aí a gente vai substituindo, né? Resistência 1 vale 6, a tensão vale 12, a corrente 1 estou procurando. Pela forma como isso foi montado, né? A corrente sobe multiplicando, o 6 desce dividindo. Então, eu fiquei com corrente 1 igual a 12 dividido por 6. Corrente 1 igual a 2 amperes. Tá? Na sequência aqui, eu tenho resistência 2 é igual a tensão sobre a corrente número 2. Substituindo, a resistência 2 é 3, a tensão é 12, da mesma forma. I2, né, a corrente 2 vai subir, o 3 vai descer, vou ficar com 12 dividido por 3. 12 dividido por 3, 4 amperes. Então, pela resistência 1, está passando 2 amperes. Pela resistência 2, né, de 3 amperes, está passando... desculpa, falei bobagem. Pela resistência 1 de 6 ohms, está passando 2 amperes. Pela resistência 2 de 3 ohms, está passando 4 amperes. Então, onde eu tenho maior resistência, está passando a menor corrente. Onde eu tenho a menor resistência, está passando a maior corrente. Tá? Tá tudo certo, tá bom? A corrente total, ou melhor, a corrente de entrada, é a soma das correntes que passam em cada um dos resistores. Então, corrente de entrada ou corrente de saída, né? Porque são dois pontos ali, um ponto de entrada e um ponto de saída. É a corrente 1, que vale 2, e a corrente 2, que vale 4. Essa soma, então, fecha em 6. Tá? Se eu fosse tirar a prova dos 9, vamos dizer assim, né? Se eu quisesse, por exemplo, determinar essa corrente total utilizando 12 volts e utilizando o que eu encontrei na letra A, como resistor equivalente, né? Bom, o resistor equivalente é 2
e a tensão entre os dois pontos é 12 volts. Né? Pela fórmula, para encontrar essa corrente total, eu faria mais ou menos, né? Faria mais ou menos, não, faria exatamente como eu fiz aqui na letra B do exemplo anterior, né? Eu tenho aqui resistência equivalente igual a tensão sobre corrente. No caso, a tensão vale 12 volts e a resistência equivalente vale 2. Na hora de substituir, eu iria ficar com 12 dividido por 2, 6 amperes. Tá? Bom, então, nessa parte de associação de resistores, né, existe associação em série e em paralelo. Alguns de vocês podem estar se perguntando, tá, mas e a associação mista? A associação mista é quando tem os dois no mesmo circuito. Eu tenho tanto a associação em série num ponto, como a associação em paralelo em outro ponto. Né? Então não tem nenhum conhecimento novo. A diferença é que eu vou ter que ter mais atenção, mais trabalho para resolver, porque eu vou ter que analisar ponto a ponto desse circuito, onde que as resistências estão associadas em série e onde que elas estão associadas em paralelo. Tá? Certo, gente? Dúvidas? Perguntas? Tá tudo certo? Já estamos na página 3, tá? Desse material. Então, aqui a gente abordou, né? Como eu já fiz hoje a revisão no início da aula, né? Corrente elétrica, resistência elétrica, né? E associação de resistores, tá? Ok? Na sequência, tá? Para a gente finalizar esse material, certo? Nós temos, tá? Potência e energia elétrica, tá bom? Potência e energia elétrica. Toda aquela lista de exercícios que foi postada, tá, para vocês, ela trata de corrente, resistência, associação de resistores e potência e energia elétrica, tá bom? Então, com esse material que nós estamos trabalhando, a gente tem informação suficiente para resolver aquela lista de exercícios, tá? Bom, o que é potência? Tá? Potência está relacionada com a rapidez que uma energia é transformada, que um trabalho é realizado, tá? Então, os aparelhos elétricos, eles possuem potência elétrica, né? Porque eles convertem um tipo de energia, no caso energia elétrica, em outra forma de energia, tá? Então, por exemplo, eu tenho um ventilador. O ventilador converte energia elétrica em movimento, em calor, porque o motor aquece, né? O motor do ventilador aquece, então converte energia elétrica, né, em calor, converte em movimento. Um ferro de passar roupa converte energia elétrica em energia térmica apenas, né? Então, a potência elétrica de um ferro de passar roupa é a rapidez com que a energia elétrica está sendo transformada em energia térmica, né? Por exemplo. Assim é com chuveiro e assim são com outros aparelhos. Claro que a energia elétrica pode ser transformada em uma ou mais formas de energia. Tá? Isso depende muito de quem está consumindo essa eletricidade. Tá bom? Como está dito aqui, ó, potência elétrica é a grandeza que expressa a rapidez com que a energia elétrica é convertida numa outra forma de energia. Tá? Então, está aqui,
potência, pote, né? Os livros de física, eles estão trazendo potência sim, como pote. E não apenas como P, porque P já tem peso, por exemplo, né, que é bastante utilizado. Então, para não confundir peso com potência, então, se utiliza pote, tá? Na maioria das vezes, tá? Bom, então, potência é a razão, né, da energia elétrica convertida, transformada, pelo intervalo de tempo gasto para transformar essa energia, tá? Energia se mede, né, no sistema internacional em joules, tá? E tempo em segundos, tá bom? Então, na verdade, ali ficaria joule por segundo. Potência poderia ser medida em joule por segundo. Porém, se convencionou substituir por watt, tá? Em homenagem ao James Watt, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, watt como unidade de potência, que significa joule por segundo, tá? Representado por um W maiúsculo, tá bom? Agora, muitas vezes eu vou procurar o gasto de energia a partir da potência de um aparelho. Muitas vezes eu tenho a potência e eu tenho o tempo que esse aparelho foi utilizado. Então, nessas situações, eu quero saber o consumo de energia, tá? Se potência é energia por tempo, energia é potência vezes tempo, tá? E essa fórmula, ela é extremamente útil para todos nós, porque ela vai nos indicar o quanto de energia um aparelho consome. Basta que eu saiba a potência do aparelho e que eu saiba o tempo de utilização desse aparelho. Tá? Então, por exemplo, eu tenho lá um aparelho de 100 watts. Por exemplo, com lâmpada é fácil de fazer isso. Eu tenho uma lâmpada de LED, ela tem 9 watts. Ela fica acesa 24 horas por dia durante 30 dias. Qual é o consumo de energia elétrica? Bom, é só tu pegar a potência da lâmpada e multiplicar pelo tempo que ela fica ligada, né? O tempo pode ser diário, pode ser semanal, pode ser mensal, né? Pode fazer do jeito que tu quiser, tá? Bom, aqui diz o seguinte, ó, uma unidade de energia muito utilizada em eletricidade é o quilowatt-hora. Quilowatt-hora. Nesse caso, a potência deve ser medida em quilowatt e o intervalo de tempo em hora. Bom, como eu falei para vocês, potência é medida em watts e watt significa, né, joule por segundo, tá? Mas se eu tiver uma energia, aliás, se eu tiver que procurar uma energia, um valor de gasto de energia, uma unidade utilizada pode ser, e no caso das nossas residências utilizada o quilowatt-hora, né? Quando eu pego lá a conta de luz, o consumo de energia vem em quilowatt-hora, tá? Nesse caso... Hein, professor, quanto é que está custando um quilowatt? Deve estar em torno de que 60 centavos? Eu acho que está mais. Eu não tenho certeza, tá? Eu não tenho certeza, mas eu acho que já está aí. Deixa eu ver se eu tenho uma conta aqui. Posso ali pegar para olhar uma também, quanto custa. Porque isso depende muito de. Ó, eu tenho uma aqui, já estou abrindo ela. Depende muito de residência para residência, tá? Ó, eu no caso, estou pagando 84 centavos o quilowatt. Já foi 30 centavos, foi 40 centavos, estou pagando 84. Quase 85. 85 centavos. Aí tu calcula isso e vê quanto é que tu gasta para tomar um banho, né, professor? Exatamente. É claro que assim, por exemplo, né? Muitas vezes nós não temos de forma exata a... vocês abriram aqui, vocês enxergaram a minha conta. Está aqui, ó, o preço. Tá? Eu vou aumentar aqui para vocês.
Aqui, ó. Ó, aqui está o consumo, né? O preço do quilowatt, o adicional da bandeira vermelha, R$ 13 aqui, ó, adicionais, né? E o total, tá? E o total. Isso aqui já foi bem menos, né? 85 centavos. 85 centavos. Essa bandeira vermelha é um incentivo para que tu consuma menos, né? Porque exatamente, exatamente, por causa do nível... limite. Por causa do nível dos reservatórios, né? Porque como não vem chovendo no Brasil, né, onde deveria chover para acumular água para os reservatórios... Sim, né? isso chama-se estresse hídrico, né, professor? Exato, e não só isso também, se consome cada vez mais água. As cidades precisam de mais água, né? A agricultura precisa de mais água. Então, acaba que tu vai esgotando, né, as fontes. E não está chovendo adequadamente para repor, né, os reservatórios. E aí, tu tens que acionar as termoelétricas, que consomem gás natural, biocombustível, biomassa, carvão, né? E isso custa mais caro, né? O custo da eletricidade se torna mais caro. Então, tu tens ali as bandeiras adicionais em função disso, para que, elevando o preço, tu não consoma assim tanta eletricidade, né? E, professor, o senhor sabe me dizer sobre o horário de verão? Já não teria que já ter nós já Não vai ter horário de verão esse ano. Mas eles estavam apostando, né, bastante na ideia de voltar. Porque diz que não faz efeito, né? Que não faz mais efeito como já fez. E, assim, não sei mesmo se isso é significativo, né? Também não sei o transtorno que isso gera. As pessoas gostam do horário de verão, acredito, porque, né, a pessoa sai do trabalho 6 da tarde e tem mais 1h30, 2 horas de sol, vamos dizer assim. Mas eles Qualidade. alegam que no outro dia, olha, isso é coisa de empresas, né? Sei lá, é verdade, que o rendimento é baixo, mais baixo, o funcionário. Pode ser, porque se ele ficar mais tempo na rua, ao invés de ir para casa descansar, pode ser que tenha relação. Mas, assim, efetivamente, o governo, ele aplicava o horário de verão, e não é só o Brasil que faz isso, né? Porque isso tinha uma economia de energia. Dizem que hoje isso não faz mais sentido. Não sei, não conheço os números, né? Não sei quem está por trás e que pode decidir essas coisas. Pois é, a gente demora mais a acender a luz. Como que não vai ter economia, né, professor? Pensando no lógico. Pois é. Eu demoro mais a acender a luz dentro da minha residência. A empresa demora mais. Tudo tem um gero. Mas saber o que está por trás disso, e eles não veem um lucro, é de questionar, né? Deve ter alguma coisa política aí atrás, eu acho. Eu acho assim... Isso foi já falado, né, na imprensa, né, de que o governo analisou, e não só o governo de agora, o governo anterior também, de que analisou e que, olha, não faz diferença ter horário de verão, efetivamente. E claro que tu tem que fazer toda uma readequação de horários, né? Até porque o nosso país é continental e adotar o horário de verão gera, né, diferenças de hora mais significativas. Então, acredito que tudo isso esteja envolvido, né? Eu acho que a maioria das pessoas sentem falta do horário de verão, né? Se causa algum transtorno voltar com o horário de verão, assim, em relação de forma institucional, em relação ao fuso horário, a empresas que trabalham com vários fusos horários, né? Empresas de logística, de transporte, empresas aéreas. Não sei. Aí é uma questão mais complexa que a gente não vai conseguir definir.
Mas, enfim, se falava que era em relação à questão do consumo e da economia de eletricidade, e que isso hoje já não faria tanta diferença. E outra coisa que eles pensam em fazer uns apagões, né, esse verão, né, professor? O senhor sabe, né? Que já vem falando isso na mídia sobre isso, né? Não, fazer não. Assim, se ocorrer é uma coisa indesejada, né? Porque Pode ser o, programada, né, professor? mas assim, Por causa da economia de luz, pode ser. Quem mas assim, duvida? por exemplo, uma das crises do governo Fernando Henrique justamente foi isso. Foi um apagão que teve, né? E que faltou eletricidade, eu não lembro agora em quais regiões do país, né, na época, faltou eletricidade, as pessoas ficaram às escuras. E foi agora, ano passado, né, que lá em Roraima, acho que foi, não lembro se foi no Amapá ou foi em Roraima, que teve também um problema que as pessoas ficaram acho, quase um mês, né, teve uma subestação que pegou fogo, teve um acidente, uma coisa assim. Sim, bem Então, na assim, pandemia, né, professor? foi bem no início, lá né, E já os faz mais de um hospitais ano. precisando de O2 que é gerado do. Mas assim, para evitar o apagão, né, tu tens que ter energia disponível e que possa ser transmitida. Que tem tudo isso, que tu, por exemplo, se tu sobrecarregar uma rede, por exemplo, não é o caso, porque Itaipu é uma usina de força gigantesca, né? Mas assim, nunca teve também com níveis de água tão baixo, né? Lá a represa que gera a eletricidade, né? Porque se vocês olharem no Google, a bacia do Rio Paraná, que é a bacia que fornece água para Itaipu, é um negócio gigantesco, gigantesco, né? Mas mesmo um lugar que quase nunca faltou água, está diminuindo. Então, por exemplo, se tu tens uma região do país em que tu não está conseguindo gerar eletricidade, e aí outra região tem que mandar eletricidade para lá e não tem uma rede adequada para isso, ou que possa suportar uma demanda tão alta, isso pode gerar uma sobrecarga naquela região e gerar o tal apagão, né? Que é como se a gente bloqueasse uma rodovia e fizesse todo o trânsito daquela rodovia e ir por outra que já está lotada também. Então acaba gerando isso, porque um dos problemas da eletricidade é transmitir eletricidade. Porque a eletricidade é transmitida por cabos. E cabos geram resistência. Tá? Por mais que os cabos sejam de materiais adequados ao transporte de eletricidade, eles geram resistência elétrica. Né? Então, tu tens uma capacidade para isso. Né? Se fosse, por exemplo, se eu conseguisse transmitir eletricidade por antenas, seria muito mais fácil. Né? Porque tu não precisaria do meio físico. Né? Só que isso não existe hoje. Né? Quem sabe no futuro se possa criar uma forma de transmitir eletricidade por indução, né? Tu induzir, né, através de uma antena, uma eletricidade em outro ponto. Mas hoje isso não existe, essa forma. Eu gostaria também de visitar Itaipu, porque diz que só chegando perto para tu perceber a dimensão. E todo mundo fala que é uma obra, chamam, né, de faraônica, né, porque é gigantesca, né? Assim, ó, a minha filha é engenheira civil, mas aí foi convidada a levar os alunos da engenharia. Como ela é responsável também pelas engenharias em Porto Alegre, coordenadora, então ela levou os alunos para conhecer Itaipu. E eu fui junto, na carona, né, professora, com essa viagem. Só que eu não pude fazer essa visita técnica, porque era só os alunos da Uniriter, né, em Porto Certo. Alegre, e gera um nome, tem toda uma função lá para Sim, liberar para essa visita. Existe tem um registro regramento. do aluno e tudo. Uhum, Tá, eu consegui ir para a viagem, né, professor? Mas uhum. visitar Itaipu, não,
não pude ir. E como eu tenho uma irmã que mora em Foz do Iguaçu, que é junto ali, então eu fiquei curtindo a irmã e eles foram visitar Itaipu, mas eu tinha vontade de ter ido. Sim, não, é bacana. Quero ir um dia. Mas, voltando, né? A energia, então, tá? Que nós iremos determinar aqui, ela será medida não em joules, né? Ela até pode ser medida em joules, mas principalmente em quilowatt-hora. Quilowatt da potência e hora do tempo, tá? Então, por mais que eu tenha dito aqui para vocês que potência, né, é uma razão entre energia e tempo, sendo energia em joule e tempo em segundos, tá? No sistema internacional é assim, potência em watt, energia em joule e tempo em segundos. Aqui, para a eletricidade, para a energia elétrica, o tempo será em horas. Horas de utilização daquele aparelho, né? E a potência em watt ou quilowatt. Quando tu utilizar a potência em watts, tu pode lá no final do problema transformar esse resultado em quilowatt, tá? Aí ficaria quilowatt-hora. 1 quilowatt-hora é igual a 3,6 vezes 10 elevado a sexta joules, tá? Ou 3.600.000 joules. 1 quilowatt-hora, 3.600.000 joules. A gente percebe, né, por que se utiliza o quilowatt, né? Porque para cálculo de consumo de eletricidade, o joule acaba se tornando uma unidade de medida muito pequena. E aí eu vou ter sempre números muito grandes associados a essa unidade. Não vale a pena. É melhor, então, trabalhar com quilowatt-hora. Tá? Se o aparelho elétrico, né, ao ser submetido a uma diferença de potencial U, for percorrido por uma corrente elétrica I, a potência desenvolvida nesse aparelho será dada por potência igual a corrente vezes tensão. Tá? Corrente elétrica I vezes tensão elétrica, DTP. Tá bom? Então, uma das formas de se determinar a potência de um aparelho é saber qual é a tensão aplicada ali e qual é a corrente, tá? E isso são coisas bem fáceis de serem medidas, né? Porque tu tens aparelhos que facilmente podem medir, aparelhos, claro, né, voltados para a eletricidade, que podem medir tanto a tensão elétrica aplicada como a corrente. O produto de tensão e corrente gera, então, o valor de potência, né, que está sendo desenvolvido ali no aparelho, tá? A potência dissipada no circuito elétrico é dada pelo produto da tensão pela intensidade de corrente elétrica, tá? Então, basicamente, pessoal, aqui, ó, não que esta fórmula não seja importante, que a gente não vai utilizar, mas principalmente, por enquanto, essas duas. Energia consumida é potência vezes tempo, e potência é o produto entre a corrente e a tensão. Tá? Dois exemplos aqui na sequência resolvidos. Tá? Muito simples, ó. Em um chuveiro elétrico, vemos escrito 5.400 watts, 220 volts. Isso significa que, ao ser ligado sob tensão de 220 volts, o aparelho consumirá uma potência de 5.400 watts. Vamos lá. Isso, pessoal, para quando a potência é fixa, tá? Que existem alguns aparelhos que a potência é variável, né? Aqueles chuveiros mais comuns, assim, mais antigos, que tu tinha só posição de inverno e verão, tu tens ali duas potências definidas, uma potência para o inverno e uma potência para o verão. Esses Tá? outros são o termostato, né, professor? Os Que outros tu que vai tu... regulando. Isso. Os outros que tu tem uma vareta que tu vai girando e regulando, ali tu tens uma potência variável, tá? Uma potência variável.
Alguns até tinham descrito ali qual era a potência, mas hoje é só através de números ou cores, né, indicando maior e menor, tá? Então, muitas vezes tu compra um chuveiro lá de 7.000 watts de potência, mas aquela potência é a máxima. Não quer dizer que tu sempre vai ter, tu vai estar utilizando aquela potência. Isso também é bastante importante. Isso serve para todos os aparelhos, tá? Nem sempre tu usa a potência indicada no aparelho porque ele tem potência variável. Tipo um secador de cabelo. Tu tens mais de uma chave seletora de temperatura ali, aliás, tu tem uma chave seletora de temperatura com mais de uma posição, tu tens ali uma chave seletora de velocidade com mais de uma posição, então tu tens, né, diversos valores ali de velocidade, de temperatura, de movimento, né, que podem se tornar o valor total da potência indicada. Tá? Nem sempre é a potência total. Mas, nesse caso, ele está sendo bem específico nesse exemplo. Diz que é 5.400 watts e 220 volts. Tá? Aí é dito o seguinte, ó, supondo que o chuveiro esteja ligado sob 220 volts, calcule em quilowatt-hora, tá? A energia elétrica consumida em 2 horas de funcionamento. Tá? 2 horas de funcionamento. Então, vamos lá, ó. Energia elétrica consumida é igual à potência elétrica do aparelho vezes o tempo. A potência elétrica, 5.400 watts, o tempo, 2 horas. Isso, né, multiplica os valores, me dá um total de 10.800 watts-hora. Não é ainda quilowatt-hora, porque a minha potência não estava em quilowatt, estava em watts. Mas como que eu transformo, então, watt-hora para quilowatt-hora? Divide por 1.000. 10.800 watts-hora divide por 1.000, eu encontro, então, 10,8 quilowatt-hora. Tá? Se essa energia foi efetivamente a consumida, considerando ali 85 centavos de custo por quilowatt-hora, seria só multiplicar, né? Multiplicar 85 centavos por 10, daria ali R$ 8,50 essas 2 horas Ficar de 2 horas embaixo do funcionamento. chuveiro, tu vai gastar, o teu banho vai custar R$ 8. Vezes 30 dias, 3 vezes 8, 24. São R$ 240 só de banho que vai gastar por mês. É. Só que assim, ó, tu sabe que sempre que eu falava com os meus alunos dessa parte específica do conteúdo, professor, eu fico meia hora no banho. Não é bem assim, sabe? Porque o banho é um ritual. Então, tu entrar no banheiro e sair do banheiro até pode levar 30 minutos, 40 minutos, né? Mas geralmente é menos do que isso, e o tempo de água correndo pelo chuveiro ali também não é todo o tempo que tu fica no banheiro. Então, 2 horas, por exemplo, de funcionamento de um chuveiro, olha, é bastante tempo, é muito tempo. Geralmente, na média, um banho rápido, com água correndo, é 5, 10 minutos no máximo. Vamos lá. Mas se uma família é grande, professor, não Sim, digo. vai somando, vai somando. 8, 24, né? Que eu fiz Sim, as contas, sim, 8, sim. 8 vezes Não, 3, sim, sim. R$ 240 de banho. Mas se uma Sim. família é grande, R$ 150 na conta de luz é de banho. Não, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, aonde tem chuveiro elétrico, a maior parte da conta é o chuveiro. Na sequência, pessoal, a intensidade da corrente elétrica através de um aparelho elétrico é 2 amperes, quando submetida a uma DDP de 12 volts. Qual a potência elétrica consumida pelo aparelho? Bom, eu dei a corrente e a tensão. É só multiplicar. Tá? Potência é corrente vezes tensão. Potência 2 vezes 12,
24 watts. Essa é a potência do aparelho. Muito bem. Mais um exemplo aqui, tá? Exemplo 9. Ó, uma lâmpada elétrica de 60 watts permanece acesa durante 3 horas por dia. Qual a energia elétrica que ela consome no período de 2 meses, expressa em joules e em quilowatt-hora? Muito bem. É uma lâmpada de 60 watts acesa 3 horas por dia durante 2 meses. Energia consumida é a potência vezes o tempo. Energia consumida, 60 watts, da potência da lâmpada, vezes 3 horas por dia. Como são 2 meses, multiplica por 60 dias. Tá? Né? Aqui vai dar 180 horas, mas tu não precisa, sabe, fazer separadamente, né? Isso tu pode botar direto, 3 horas vezes 60. Multiplica tudo isso, certo? Tudo isso, 60 vezes 3 vezes 60. Vou ficar com 10.800 watts-hora. Por coincidência, o mesmo valor lá do outro exercício, né? Do exercício 7. 10.800 watts-hora. Divide isso por 1.000, 10,8 kWh. Beleza. Como cada quilowatt-hora vale 3,6 vezes 10 elevado a 6 joules, tá? Multiplica 10,8, né, vezes 3,6, isso vai dar 38,88, arredondando 39, vezes 10 elevado a 6 joules, tá? Então, essa energia, né, consumida por 2 meses de aproximadamente ali 11 kWh, se fosse utilizada a unidade de joule, nós teríamos que escrever 40 milhões de joules, tá? 40 milhões de joules, tá? Ou aproximadamente isso, né? 39 milhões de joules. Tá bom, gente? Para a gente finalizar, então, esse material e vocês ficarem só com a lista de exercícios, tá? Potência elétrica dissipada no resistor, ou seja, tá? Calcular a potência em função do resistor, da resistência, né, daquele resistor, né? O efeito Joule consiste na transformação de energia elétrica em energia térmica, calor, né, em uma resistência percorrida por uma corrente elétrica. Sendo R o valor da resistência, U a voltagem nela aplicada e I a corrente que a percorre, a potência desenvolvida por efeito Joule nesta resistência pode ser calculada pelas expressões. Temos aqui a primeira, ó. Potência, né, é igual a resistência vezes o quadrado da corrente elétrica, tá? Quadrado de I. E potência, é o quadrado da tensão elétrica, da DDP, o quadrado da DDP dividido pela resistência, tá? Por exemplo, quando eu tenho chuveiro, ferro de passar roupa, lâmpadas incandescentes, que agora até já não são mais comercializadas, essas formas eu poderia utilizar, então, para determinar a potência, né? Conhecendo, claro, a resistência. Ou, através da potência e da corrente, determinar a resistência, eu também poderia fazer. Porque aqui, como são equações, né, tu tem 3 variáveis aqui, tu pode encontrar qualquer uma delas tendo as outras, né? Consideremos um resistor de resistência R igual a 10 ohms. Calcule a potência dissipada por esse resistor nos seguintes casos. Quando o resistor é percorrido por uma corrente de intensidade 3 amperes, na letra A, né? E quando o resistor é ligado aos terminais de uma bateria que fornece uma tensão de 6 volts. Muito bem. Então, na primeira, né, situação, letra A, potência é resistência vezes o quadrado da corrente. Potência é
10 da resistência, a corrente vale 3, então fica 3 ao quadrado. Potência é 10 vezes 9, potência é 90 watts. Tá? É o mesmo resistor, 10 ohms. Na letra A potência encontrada foi 90 watts. Tá? Na letra B, esse mesmo resistor é ligado a uma tensão de 6 volts. Tá? Então, potência é igual a razão entre o quadrado da tensão pela resistência. Potência é igual, a tensão vale 6, então fica 6 ao quadrado. E a resistência vale 10. Potência é igual a 36 dividido por 10. Potência é igual a 3,6 watts. Tá? Essas duas expressões, elas são utilizadas, então, né, quando nós temos que determinar uma potência ou uma resistência, né, ou até corrente, por exemplo. Eu tenho lá um chuveiro, né, tem uma resistência tal, tem a potência tal, quero saber qual que é a corrente. Tá? Então, essas duas formas que são bastante úteis para determinar a potência, resistência, tensão e corrente em elementos de circuito. Eu tenho lá um circuito estabelecido, tenho um resistor, né, em um determinado ponto, e eu quero saber ou qual é a resistência do próprio resistor, ou qual é a potência, ou qual é a corrente que passa por ele, ou qual é a tensão. Então, elas são bastante úteis, essas duas expressões. Tá? Pessoal, dúvidas, perguntas? Tá tudo certo? E, professor, precisa ter alguns aparelhos para poder medir isso, né? Assim, tens multímetro que faz esse Isso. trabalho, né? São duas hastes, assim, né? E tem um quadradinho com um relógio e que bota ali e mede. Tem outros mais avançados, assim, mas esses mais comuns que a gente compra com pouco dinheiro são duas hastezinhas ali. E, claro, tem uns que têm mais funções, outros que têm menos funções, né? Então, dá para comprar alguns bem completos, que medem a corrente, medem a tensão, mede diversas coisas ali, né? Enfim, claro que... Como é mesmo o nome desse aparelho, professor? Se tu for procurar por multímetro, tu vai achar diversos, assim, multímetro. Tu vai achar diversos tipos, né? Uns mais completos, outros nem tanto, os mais baratos, outros nem tanto. Mas, assim, existem também aparelhos mais profissionais, né? Por exemplo, eu quero medir uma corrente elétrica num cabo de alta tensão. Aí tu tens um aparelho que é tipo um alicate. Ele, na verdade, ele envolve o fio assim, e ele consegue medir, né, o que passa pelo fio sem tocar no fio. E, na verdade, ele envolve o fio e ele consegue fazer as medições. Né? Claro, porque lá na frente a gente vai ver que aonde passa a corrente elétrica gera campo magnético ao redor. Então, tu consegue fazer a leitura, provavelmente, em função disso. Entendi, obrigado, professor. Pessoal, se não há mais nada a ser dito, deem aquele oi no chat, tá? Vale como presença, tá bom? Dei o oizinho ali. E quem já respondeu está dispensado. Vou encerrar a gravação, tá? Tenham aí uma boa noite, um bom feriado, né? Um bom descanso aí no feriado de finados. Tem a lista de exercícios para resolver, não se esqueçam disso, né? Baixem a lista, resolvam a lista e nos encontramos na próxima segunda-feira. Tem ideia das outras, tem data prevista para as outras duas provas, professor? A próxima... Porque a gente, assim, os professores já estão dando os trabalhos, assim, já está tudo programado. Até o fim do ano a gente já tem várias disciplinas que já sabe quando vai fazer, quando é para apresentar. Então, falta esse encaixe das suas duas provas. Sim. Por favor, quando o senhor tiver alguma data prevista, pode publicar. Na verdade, o que vai acontecer, né? Nós temos uma próxima avaliação de eletrodinâmica,
que provavelmente vai ser ali na metade do mês. Né? Nós temos mais uma segunda, agora dia 8, né? Que nós vamos ainda continuar falando de outros tópicos, né, em relação à eletroddinâmica, e logo após a gente já pode marcar. Provavelmente na próxima segunda eu já vou ter isso pronto, uma data, né, ou até a própria avaliação já postada. Ah, que bom. Não é a última prova, a última... isso quer dizer, depois tem mais outra, eu sei, são Sim, que 5 é de avaliações. eletromagnetismo, né? Tá? Que aí vai ficar por início de dezembro. Tá, gente? São 5, São 5. 5 notas. Tá bom? Vou, então, parar a apresentação aqui. Boa noite a todos e todas. Até semana que vem, até a próxima segunda.